Salve, salve galera! Começando o Resenha dos Crias, hoje estaremos com o Léo Fontes, comentarista, jornalista, narrador esportivo, ele que trabalha na Band Esporte, também na Band News FM, entre outros. Eu acho que ele tem 40 horas o dia dele, É porque verdade. o homem trabalha demais. Um grande papo aqui sobre sua carreira, sobre sua trajetória também e sobre coisas da atualidade, né? Mundial, vamos falar sobre o menino Ney, ele que é lá da Baixada, certeza vai ter informações quentinhas. Técnico do São Paulo caindo, o E que não falta é é assunto tópico pro e assunto Léo. para a gente bater um papo hoje. Mas você que sonha em ser um jogador de futebol, antes de começar aqui nossa resenha, o QR Code na tela, acesse www.conectafute.com e tenha o mundo do futebol na palma das suas mãos. Faça seu cadastro, tem acesso a clubes, escolinhas, projetos sociais, agentes FIFA e CBF e também a profissionais que ajudarão a alavancar a sua carreira, beleza? QR Code na tela, faça seu cadastro. Fala, Obrigado, Ricardeira. vamos que vamos. Voltou das férias? Obrigado. Opa, férias eternas, não, Esse voltei, ano o o chefe Neymar pegou. jogou 12 jogos, você não fez 3 programas esse ano, só na praia. Imagina, trabalhando. Primeiro agradecer o Léo pela presença aí, Léo. Imagina que é isso. Pessoal, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Cast dos Crias, tá no nosso canal do YouTube, aquele like, no sininho, vamos seguir, compartilha. Resenha dos Crias é o canal, Instagram, Cast dos Crias. Vamos para cima para mais um papo bom aqui. Vamos lá com o Léo, como o Thiago disse, o Dia do Homem tem 70 horas aí, que ele faz de tudo um pouco, mas tem história para contar aí, bastante. Bem-vindo, Léo, obrigado E aí, pela tudo bem? presença. Bom, agradeço estar aqui, né? Poder contar um pouco da minha história e também falar um pouco de futebol, outros esportes, o que vocês quiserem, né? Mas realmente o dia do jornalista tem, não só meu, né? Tem sido bastante requisitado, né? Porque hoje a gente tem uma gama de eventos, né? Tem quase tudo sendo transmitido ao vivo no YouTube ou em canais de televisão. Então tem tido muito espaço, né? Para comentarista, para narrador, para repórter. E a gente vai se dividindo ali entre um trabalho e outro, né? E vamos levando, né? Tem que trabalhar bastante mesmo, é gostoso. A gente gosta, diferente de um trabalho, né? Que você tem mais um esforço físico, né? O nosso é só um esforço mental, então dá mais tranquilo. Eu vou pegar aqui o aplicativo, ver se eu consigo aí um empresário para o meu filho jogar futebol, hein? Aí Oh, sim, boa. Vou fazer o pode se cadastro conectar dele ali lá. no Conecta Fute. Vou fazer o cadastro dele lá, hein? Com certeza. Olha, começando sobre esse assunto que você tocou, você, se eu não me engano, se formou em 2005, né? Você passou por essa transformação do jornalismo, que era algo muito restrito, né? Estar na rádio era muito difícil, na televisão então nem se fala. Sim. E hoje a gente tem o boom do crescimento das redes sociais, podcasts, YouTube e tudo mais. Qual que é a sua visão sobre essa transformação do jornalismo nos últimos 15 anos? Cara, é uma visão interessante, né? Porque assim, tudo tem todo o lado bom e o lado ruim, né? Então, o que que a gente começa dizendo, né? Quando eu comecei em 2006, comecei em 2005, né? E formei em 2006. Então, já comecei no estágio ali em 2005 na Rádio Atlântica de Santos, que era AM ainda, né? Então, comecei fazendo futebol por lá, na produção, passei pelos outros cargos de repórter, comentarista, apresentador. Então, era muito difícil, né, você conquistar uma vaga em algum lugar realmente, né? E continua difícil até hoje. O que hoje tem mais facilidade é de você ter acesso ao público através de rede social, ou do YouTube, ou do Instagram, ou de qualquer outra coisa que você, uma página na internet, qualquer coisa, Twitter e outros. E eu acho que como o YouTube ele te monetiza, ele dá muitas vezes a quem trabalha bem, a quem tem algum tipo de chamariz interessante, né, que se envolve diretamente com o torcedor da sua equipe, ele consegue viver daquilo e fazer um trabalho muitas vezes até bom também, viajando, indo atrás do time e fazendo perguntas em coletivas, hoje que acontece muito, né, canais de torcedores fazerem isso, mas eu acho que está bem, tá cada dia mais claro, assim, pelo menos para mim, os canais de informação oficial e os canais para torcedores de clube. No YouTube, para você começar um trabalho, dificilmente você vai conseguir começar um trabalho sem estar nichado no seu clube, no clube que você quer cobrir, mesmo sendo torcedor ou não, né? Isso é uma dificuldade para depois você se transportar, se a pessoa for jornalista, para o canal oficial, né? Então é complicado. Você faz um nicho de um canal no YouTube. Primeiro que você vai ser bem remunerado, se você conseguir alcançar um sucesso. Então, muito dificilmente alguma TV vai ter até dinheiro para te contratar. Aham. Né? Porque muitos, por exemplo, a gente teve aquele problema na ESPN, que a ESPN exigiu exclusividade,
e os comentaristas saíram, preferiram o seu canal no YouTube, porque eles recebiam mais até. Muitos migraram, né, da TV pro YouTube agora, recente. Exato. Né? Casa TV levou uma série de pessoas aí. Mas assim, não é uma receita para todo mundo, né? Vamos lembrar disso, né? A vida não existe um livro na vida para explicar as coisas, né? O que vai dar certo para você pode não dar certo para mim, pode dar certo para ele. Então não é só abrir um canal e fazer, você tem que ter a veia artística, saber fazer, saber trabalhar, depois saber reinvestir esse dinheiro para crescer o canal. E eu, assim, eu particularmente prefiro trabalhar na mídia tradicional, embora eu trabalho em Santos no Esporte por Esporte, né? Eu não trabalho só na Band News FM, no Band Esportes. Trabalho no Esporte por Esporte, que é um canal, que é um programa de televisão na Baixada, né? TV aberta, mas que tem o seu canal no YouTube e ele é direcionado ao público do Santos, embora não seja um canal que a gente apareça de camisa do Santos, mas é um conteúdo só para santistas. Jogado Né? pro Santos. Ele está num meio termo, assim, do canal de torcedor, que o cara aparece com a camisa, xinga na derrota e tal. Ele tá meio naquele meio termo. Ele é um canal jornalístico, mas o viés é Santos, né? Fala só de Santos. Perfeito. E como você chega? O jornalismo te levou ao esporte ou o esporte te levou ao jornalismo? Qual paixão surgiu primeiro na sua vida? Bom, a paixão primeiro é o esporte, né? E principalmente o futebol. Eu nunca fui um cara de fazer muitos esportes. Eu nadei e tal, até no Santa Cecília, né? Lá em Santos, que é onde tem hoje a TV Santa Cecília que eu trabalho. Mas eu sempre gostei de futebol, cara. Minha vida era futebol, 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 futebol. E aí eu tinha alguma dificuldade, assim, para estudar, não gostava muito, queria trabalhar e tal, abandonei e fui trabalhar. Eu fui fazer a faculdade já com 26 anos, né? Aí eu tinha que escolher um trabalho mais interessante ali. Aí fui fazer jornalismo, eu estava entre fazer jornalismo ou educação física para trabalhar com futebol também. Acabei escolhendo jornalismo e aí passei. Aí depois eu fui meio que escolhido, né? Porque o cara gosta de futebol e tal, tá precisando de um estagiário lá. E me chamaram, eu fui pra rádio. Aí da rádio eu fui pra TV. Da TV eu conheci o Ricardo Martins, que hoje está na TNT. Ele me levou pra 105 FM. Aí trabalhei 14 anos na 105 FM. Quando aí me chamaram para ir pra N Sports, para fazer um Brasileirão pro exterior. E aí depois eu fui indo, né? Assim, sem muita escolha, mas foi bem interessante. Você fazer o Brasileirão pro exterior. Fez 4 anos, a gente fez Brasileirão Série A e B pro exterior, todos os jogos lá era pela N Sports, mas a N Sports era tipo uma contratada da empresa de fora, né? Então eles não falavam N Sports, né? Era até a Fanatiz, que é um aplicativo que tem no mundo inteiro para você acompanhar futebol internacional. Eles faziam em português e em inglês, né? Então eram 30 jogos por rodada. A Série B era só em português, a Série A era em português e inglês, os 10 jogos. Que legal. É bem interessante. Esse trabalho até voltou agora, né? Os times brasileiros venderam novamente, porque esse primeiro período de 20 a 24 foi um período, 20 a 23, né? Foi um período de um contrato de 4 anos. Na hora de renovar, por causa da liga e tal, eles não renovaram. No passado não teve transmissão para o exterior, a não ser dos próprios canais dos clubes que fizeram, alguns que fizeram. Esse ano voltou e ainda voltou no meio do campeonato, assim, né? Mas tem de novo. Só o Flamengo que não entrou nesse pacote de venda internacional de direitos. E é diretamente com o clube, não é através da CBF a negociação dos direitos? A negociação é com os clubes e com esses parceiros internacionais. Eu não tenho muito acesso a essa negociação, mas é basicamente isso mesmo. Interessante. E como é que é a aceitação lá? A pessoa consome muito esse material? Fora do Brasil? É. Bastante, né? Consome. Porque eu já vi muito isso, pessoal, o time brasileiro não vende, não consegue se capitalizar lá fora. Você viu como pega um jogo desse, eu queria entender um pouco mais. Assim, de uma maneira geral, né, como eu não fazia parte da direção disso, né, eu posso falar sobre o que a gente recebia de feedback de rede social. Então, brasileiro que mora no exterior, muito, que acompanha o seu time, aí em qualquer lugar do mundo que você pensar, tinha mensagem chegando, cara, na Polônia, na Áustria, em países que você nem imaginava, mas muita gente dos Estados Unidos e Portugal com muitos portugueses também, por causa dos portugueses no Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que o Brasil não explora muito, né? Que é buscar jogadores internacionais para que esse mercado veja e consuma. Acho que falta isso um pouco de visão dos clubes brasileiros. Por exemplo, a MLS contrata o Messi e o Inter Miami, ele joga no Inter Miami.
Mas o Inter Miami não paga todo o salário do Messi, é a Liga que paga. Mas por quê? Porque a Liga quer ser vista, né? Então, quando tem o Messi lá, é a mesma coisa do Mundial, né? Por que que o Inter Miami foi convidado para o Mundial? Porque todo mundo quer ver o Messi, né? E o presidente da FIFA até queria colocar o Cristiano Ronaldo em algum lugar de qualquer jeito, porque é vendido. Então, o Brasil, assim, se ele quiser ter um crescimento dos seus times fora do Brasil, na Europa principalmente, que seria um mercado mais interessante, ele teria que contratar jogadores com essa identificação lá, né? E aí você traz italiano, espanhol, já tem alguns times que trouxeram, né? Sim. Palmeiras tem bastante, né? Sim, mas sul-americanos, Sul-americana, né? Sul-americanos, tem Mas razão, o Sport tem hoje razão. tem 3 jogadores portugueses, é um zagueiro, um meia, um atacante. Quem mais? Tem mais jogadores portugueses no Brasil agora. Porque se você consegue, principalmente Portugal, que tem a língua, né? Trazer um cara mais identificado, um cara que, por exemplo, jogou lá, mas não está no final da carreira, mas tem uma moral em Portugal, está meio sem espaço em grandes times de Portugal, aqui a gente consegue pagar um salário para ele, Sim. né? De acordo com isso. Então você traz o jogador, ó, quem está em Portugal fala, pô, vou ver esse jogo aí, tá jogando fulano de tal, né? Você tem que nem a gente faz quando você tem um jogo lá na TV e tem 2 times que você não tem simpatia, mas são europeus. E tem um time que tem um brasileiro, você para assistir o jogo, né? Pô, vou ver o fulano aí jogando, como é que ele tá e tal. Então acho que isso agregaria a venda dos direitos internacionais, mas o Brasil ainda tá muito ruim. Por isso da minha pergunta, né? Porque eu vi há pouco tempo alguém colocando isso, né? Que o time brasileiro explora muito pouco a imagem lá fora, né? Dessa forma. Daí pode ser um caminho, né? Trazer mais jogadores de fora. Sim, eu não sei se aqui no Brasil teria a opção da CBF pagar o salário de um jogador para jogar num time, acho que seria uma briga eterna, né? O campeonato não terminaria, igual foi lá nos Estados Unidos. Então, Mas o seria Brasil tem esse problema, né? né? Que os clubes eles não conseguem entrar Num acordo. num acordo nunca. nem. Pô, eles foram criar uma liga, criaram 2, né? Saíram de casa, todo mundo, vamos nos unir, criar uma liga, vamos. Aí saíram da reunião com 2 ligas. Então, assim, é muito difícil, né? É muito difícil. O Corinthians roeu a corda em cima da hora, passou pro outro lado, quis vender sozinho. E muda, né? Tem time que tá de um lado, vai para outro. Então é bem difícil. E esse produto vai se deteriorando na mão dos clubes, né? Outra coisa que precisa ser feita que é a extinção dos estaduais, que é muito polêmica, né? Mas eu vejo como única solução para que a gente tenha menos jogos. E Desculpa, mas eu só para dizer assim, você vê a extinção ou você vê remodelar esses estaduais? Porque se matar estadual de alguns estados, acabou, cara. Não tem Mas futebol lá, a né, mano? CBF precisa arcar, ou as ligas, com séries no Campeonato Brasileiro, né? Tem times hoje que, cara, tudo bem, eu não vou acabar com o estadual do Maranhão, mas o que o motoclube consegue em termos nacionais? O Sampaio Correia, cara, consegue chegar numa Série B, aí fica 2 anos lá, cai de novo para a Série C. Então, quer dizer, eles já estão pré-extintos, na verdade. O que você precisa é criar calendários e condições para que esses times joguem. E quem tem que fomentar isso é a CBF com o dinheiro da seleção, porque o dinheiro da seleção é um dinheiro, cara, que é para ser distribuído entre os clubes, né? Então, assim, eu sou a favor do modelo Série C, Série D, Série E, Série F, inclusive do modelo semi-amador, que acho que tinha que ser para alguns clubes no Brasil implantado. Para a 7ª divisão, 8ª divisão, como é na Inglaterra, por exemplo, é semi-amador, o cara joga no clube e trabalha e tal, tem um apoio, uma estrutura, mas trabalha. Porque muitos times no Brasil vivem assim já. Tem um estadual de 4 meses e nada. O cara, 4 meses é verdade, né? A gente tá jogando em fevereiro, em maio ele tá trabalhando na loja ali de informática. Então, quer dizer, a gente só fecha os olhos para essa situação. Não podemos extinguir os estaduais, porque os estaduais tem isso, tem aquilo, tem o pessoal, tem a rivalidade e tal, legal, mas não é um modelo mais viável. O movimento do mundo, ele é imparável, de alguma maneira. Né? Ninguém vai voltar atrás e falar, não, o celular está prejudicando as crianças, aí, TikTok, não sei o quê, vamos acabar com isso. Ninguém vai conseguir. O mundo tem vida própria, né? As coisas vão indo e quem controla isso, a gente não sabe. E o movimento hoje é de Copa de Mundo de clubes, da UEFA, até olhando para um cenário nosso aqui, o PSG, por exemplo, no Campeonato Francês, é um regional para eles já. O que interessa é jogar Champions, jogar. Por quê? Porque não tem graça mais. Cresceu tanto que não cabe lá. Que é o que acontece aqui com os estaduais. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Cresceram tanto que eles não cabem. São Paulo ainda tem um pouco de
de times com boa... Ou o Campeonato Paulista, você fala, tá? o Campeonato Acho que no Paulista. Rio é mais a discrepância maior. Por exemplo, A discrepância é no Rio é terrível, né, enorme, cara? Você joga Volta Redonda lá, Flamengo entra com o titular, se jogar no ritmo é 4-5-0. Então a gente só fecha os olhos para isso acho que é besteira ficar preso a um negócio que a tendência hoje é cada vez mais mundializar tudo, né? E você vê um movimento acontecendo de uma forma dentro dos próprios clubes para que isso aconteça, os clubes grandes, ou não? Tá todo mundo ainda preso nesse saudosismo um pouco do futebol? Tem muita gente presa ainda, mas, por exemplo, o movimento da Leila Pereira ao se juntar com o Samir Chaud e não com o presidente atual da Federação Paulista de Futebol, ele é um movimento porque o Palmeiras deseja, embora não fale abertamente, que o estadual tenha menos datas, porque está atrapalhando o Palmeiras na temporada, né? A visão que o Abel tem de que os times têm que jogar menos, em gramados melhores, em temperaturas menores, às vezes até para que se possa ter a intensidade do jogo da Europa, a rapidez, a velocidade, tem tudo a ver com esse calendário, né? Você não consegue, você quer ter um jogo de Europa no Brasil, se o cara joga quarta e joga sábado, aí não dá, né? Então, a ideia, eu acho que os clubes que ficaram próximos ao Samir Chaud é essa, né? Que se diminua o estadual para que a gente tenha um brasileiro legal. Agora, vou voltar na questão, a gente só fecha os olhos. O Flamengo foi entrar no estadual no final do campeonato lá. Aí ganhou os jogos que precisava, foi para semifinal, final e foi campeão. Então, quer dizer, qual é a competitividade disso? Né? Num campeonato que não tem, se exclui São Paulo, os campeonatos não têm premiação, não tem dinheiro, não tem interesse. Só está interessante num campeonato carioca, por exemplo, a semifinal e a final. Só é interessante no Rio Grande do Sul quando chega na final, com o Grêmio, Inter, Juventude. Eu acho que é que a gente, como estamos em São Paulo, né? Se baliza pelo Paulista, que realmente é um campeonato à parte, né? Assim, perto dos mais. O Gaúcho também você vê muito, né? O Gaúcho é o eterno Grenal sempre, Sim. né? Acho que O Inter foi campeão esse ano, interrompendo uma sequência de 7 títulos. 7 títulos. Do Grêmio. Dos Então, 7 títulos do Grêmio, é. nos últimos 8 anos só deu Grêmio e Inter. Então, é um campeonato com 2 times. Os outros competem, né? Revelam, estão lá, mas será que eles não seriam mais saudáveis se eles pudessem jogar uma Série C, uma Série D com o ano inteiro competindo, com o suporte da CBF para viagens e hotel, e ele se responsabiliza só pelos jogadores? E poderia fazer como a Série D já funciona de uma maneira, primeira fase mais regionalizada, né? Para evitar tantos custos, conforme os clubes vão avançando, aí você vai jogando mais a nível nacional, né? O difícil no Brasil é sempre conseguir a organização, né? Então, porque Fazer essas ninguém quer abrir mão de transformações. nada, né? É difícil. A CBF a gente não sabe, tem lá um caixa 1 bilhão e pouco. Para que tem em caixa esse dinheiro, né? Esse dinheiro tinha que estar sendo distribuído para os clubes, né? A CBF serve para servir os clubes, mas não é assim que acontece. A gente sabe para que a CBF serve, né? Também, né? Para outros interesses. Olha, qual a sua opinião sobre a eleição, a maneira, né, como aconteceu? A gente teve ali a candidatura, a suposta candidatura do Ronaldo, que acabou não indo para frente pela falta de apoio das federações. Aí o Edinaldo é eleito, em 48 horas ele é eleito, em 60 dias ele é Ai. afastado do cargo, chega o Samir. Muita gente questiona pelo fato de vir de uma federação, apesar do pai dele, né, ser presidente da federação há muito tempo, de uma federação que não tem tanta relevância nacional. Qual que é a sua opinião de todo esse imbróglio ali dentro da CBF? O Samir Chaud foi escolhido por alguém, né? Que manda no futebol brasileiro. Ele não foi eleito por ter ideias fantásticas para o futebol brasileiro, né? Então, o que manda hoje na CBF são os contratos. Os contratos que a CBF tem com fornecedores que, se você olhar aí nos sites, na mídia, você vai saber, nós vamos saber quem são. Então, esses caras é que mandam na CBF. Então, a partir do momento que o Edinaldo cortou algumas coisas, principalmente com famílias do Nordeste e tal, quando ele meio que podou algumas pessoas lá, ele foi derrubado do cargo, porque ele também foi escolhido para estar lá, né? Não foi uma coisa de mérito. Cheguei lá por mérito. Os presidentes são escolhidos pelo pessoal que está por trás. Então a chance de alguém se eleger como o Ronaldo é praticamente zero. Zero. É zero hoje. Zero. É zero. Sempre já vem o jogo de cartas marcadas e. Sim. Porque as federações, elas têm o voto dobrado, né? E elas são sustentadas, né? O próprio estatuto da CBF não permite, se todas as federações estiverem ao lado de um candidato, ele vai ser candidato único, porque o outro candidato precisaria ter o apoio
de algumas federações. Eu não tenho aqui de cabeça agora Acho que são quantas. 20, mas, né? Precisa de você tem que ter pelo no mínimo menos 8 você tem que ter 8, pra pelo conseguir. menos 8. Então, se você não tiver, acabou. Então, o futebol está na mão das federações. As federações, os presidentes, normalmente, eles estão no mandato há 10, 20, 30 anos e recebem salários que qualquer um gostaria de receber, né? Então, o cara vai mudar para quê, né? Então, a chance de a gente ter a organização do futebol brasileiro, em geral, a gente tem uma chance só, que são os clubes se unirem, criar a liga e cuidar do seu campeonato. A CBF fica com seleção brasileira. Mas a chance disso acontecer também é mínima. Por quê? Porque Flamengo e Corinthians sempre querem ganhar mais, por terem maior torcida. Os outros não aceitam que Flamengo e Corinthians ganhem mais. Então fica aquela briga e no final ninguém se entende, né? Vamos ver agora, o presidente da LFU tem falado muito em tentar unir as duas ligas, né? Aí pode ser uma saída e uma salvação. Mas aí eu também não enxergo muito, porque essas ligas, elas meio que segregam os outros clubes, né? A ideia era ter uma liga com 40 clubes. Beleza, Série A e Série B. E quando cair para C, o cara sai da liga, entra o outro que estava na Série C. Essa liga tinha que ter todos os clubes do Brasil, né? E olhar para todos os clubes com carinho. Mas a liga quer ter a Série A, a Série B e deixar a Série C, D e F para a CBF, que aí só dá prejuízo. Olha o tamanho do negócio, né? É difícil, vai ser muito difícil que a gente tenha uma melhora nesse sistema, por enquanto, do futebol, né? Qual é a sua opinião sobre as SAFs, né? Eu vi algumas reportagens suas sobre a SAF. Existe futuro para os clubes tradicionais sem SAF? É possível sobreviver com toda a evolução que tem acontecido no futebol ou não tem outra saída? Não, tem outra saída. Eu não sou um cara que acha que a SAF vem resolver todos os Claro, problemas. Vamos pensar como negociante, como empresário, né? Uma SAF se interessa por um clube por algum motivo, né? Aí, por exemplo, a SAF do Cruzeiro com o Ronaldo, por qual motivo? Comprar um clube em baixa, quebrado, fazer uma gestão profissional, alongar a dívida, tornar o clube viável, voltou para a primeira divisão, vender mais caro do que comprou. Isso é negócio. Então, você tem um carro bom, mas não consegue fazer a manutenção, eu compro de ti, vale 100, 50, eu gasto 30 para manutenção e vendo pelos 100, eu ganhei 20. Certo? Então, o que o Ronaldo fez no Cruzeiro. Então, você compra um clube quebrado para revender, ou você compra um clube, por exemplo, John Textor, para usar para o grupo de clubes que ele tem. Então, ele usa o Botafogo para que ele dá o mínimo de estrutura, o Botafogo. E quando eu falo mínimo, é o mínimo mesmo, porque ele poderia dar muito mais. O torcedor do Botafogo hoje está contente com a SAF e acho que tem que estar, porque o Botafogo é um time que não ia ganhar nada, não ia ganhar um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, ia estar entre Série B e Série A. Então ele deu o mínimo, dignidade ao Botafogo, trabalhando aí, tá no Mundial e tal. Mas o grande objetivo dele não é só fazer o Botafogo grande, né? É trazer um jogador e revender aqui. É dinheiro, cara, dinheiro. Né? Então eles não querem pegar o dinheiro e enfiar aqui, porque o sonho do brasileiro normal, quando pensa em SAF, não, vai vir um cara aqui, vai despejar 1 bilhão e vamos ser campeão de tudo. Mas não tem Papai Noel. E aí é um grande problema. Mas você tem SAFs boas, como a do Bahia, que é um dinheiro que não é um dinheiro muito grande. O Bahia acho que escolheu um clube médio no cenário brasileiro, né? O Bahia é um grande clube, já foi campeão brasileiro, todo mal respeito ao Bahia, mas no momento é um clube médio no cenário brasileiro, não está entre os 12 grandes. Você consegue com um investimento que para eles é muito pouco, né? Um investimento de 100 milhões de euros, que é o que eles pagam num jogador para o City, é um investimento de 600 milhões aqui, é muito dinheiro. Então, com um investimento desse, ele consegue deixar o Bahia disputando Libertadores, entre os 6, 7, 8 primeiros do Campeonato Brasileiro, com chance de ganhar uma Copa do Brasil. Então, é um projeto que você pode trabalhar a longo prazo e depois, se um jogador servir ali para algum clube da franquia do City, ele pode levar o jogador. Né? Mas acho que é um projeto um pouco mais seguro, assim, de alguma maneira. E, cara, isso serve para Santos, Corinthians, Flamengo? Hoje eu sou ainda sou um pouco a favor da SAF, porque eu estou no desespero, né? É uma questão de Eu opinião. tô nessa situação de desespero, alguém me questão de socorre, opinião. né? Mas olhando para nessa linha, hoje os dois melhores times posicionados no Brasil, que é Flamengo e Palmeiras, não são SAFs, né?
se acertaram com gestões competentes. O Palmeiras teve um pouco mais aí, a gente até comentou fora, né? Quer dizer, o Palmeiras pegou um atalho, né? O Paulo Nobre deu um atalho para ele, mas teve as gestões aí e o Flamengo veio se acertando com gestão. Se prova que é possível se acertar um time sem a SAF, Sim. mas num período longo, que é o que a gente não consegue. O torcedor não aguenta. Torcedores, né? E eu acho que o torcedor não aguenta, o clube está desesperado, porque os outros clubes estão se distanciando. Você pega o Flamengo, o Palmeiras, cara, eles estão se distanciando. Mas porque os outros já perderam o bonde da história, na verdade, né? E agora a solução é o quê? O que é a solução em curto espaço? É uma SAF, Isso. que chega, descarrega um caminhão de dinheiro, encosta nesses clubes que estão lá na ponta, com uma boa gestão, e aí se souber trabalhar e for uma SAF legal, consegue colar nesses caras. Caso contrário, é até 15 anos de distância de um clube desse. Mas eu particularmente ainda prefiro a organização, o profissionalismo dentro de um clube em que você manda na sua história, na sua tradição, na sua forma de ver o clube na sociedade, do que entregar para alguém que eu não sei o que vai fazer com ele. Mas você acha que hoje no Brasil, tanto pegar a cadeira de vocês, a mídia também, os torcedores, a mídia, aceitaria um clube, uma curva desenvolvida de 15 anos, ou ia esmagar esse clube a cada ano que passasse, mais um ano sem ganhar nada, mais um ano, como é que você acha que ia ver? Porque a mídia também esmaga muito um clube que tá ali muito tempo sem ganhar nada, um clube tradicional, e o torcedor nem se fala, né? O torcedor quer resultado imediato. Você acha que isso é sustentável? Consegue-se hoje fazer isso? Se a pessoa que for à frente do projeto entender do que está fazendo, sim. Acho que esse é o grande ponto. Hoje no Brasil, a gente tem presidentes de clube que não entendem o que estão fazendo. Se você perguntar o que é um projeto esportivo, qual é o projeto esportivo do clube, você vai ver que esses clubes não têm. Qual é o projeto esportivo do Corinthians? Qual é o projeto esportivo do Santos? Qual é o projeto esportivo do São Paulo? Eles não têm esse projeto esportivo. Como é que o clube se posiciona no mercado? Qual vai ser os planos no curto prazo? Não tem, cara. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Primeira coisa, você tem que implantar um projeto esportivo e o posicionamento no mercado. O que vai ser, por exemplo, o Corinthians a partir de agora? Entra um cara novo, um gestor novo lá. Vamos dizer que entre alguém que conheça futebol. Não, o Corinthians vai ser... Nós temos muito dinheiro, então se a gente economizar em 3 anos, a gente vai conseguir alongar essa dívida e vamos voltar a operacionalizar bem. Mas eu preciso que esse clube me dê superávit e não déficit todo ano. Como é que eu faço isso? Então, eu preciso investir na base? Vai ser um clube vendedor? Não. Eu vou comprar jogadores com 22, 23 anos que não serviram para os tops europeus, mas que vão me dar retorno aqui, estrangeiros e tal. Porque você vê isso no Flamengo e no Palmeiras, né? O projeto esportivo do Flamengo qual é? Trazer jogadores a qualquer custo, porque tem dinheiro, como o De La Cruz, por exemplo, pagou uma multa, 18 milhões, e o Flamengo é autossustentado por esse sucesso, porque ele vai vender, por exemplo, agora o Gerson por 25 milhões de euros. Então aquele De La Cruz de 18, 16, eu não lembro aqui de cabeça, mas ele já vai ser pago, né? E o Palmeiras, que tinha esse projeto também, passou a adotar, quando saiu o Alexandre Matos, uma postura de trazer jogadores mais jovens, com potencial, que estouraram limite de idade de Europa, mas com 22, 23, o exemplo do Giai, por exemplo, do Vitor Roque, que bateu lá e voltou, mas os caras que ainda têm muita lenha aqui. Muita lenha para queimar. Muita. E o que faz Corinthians, o que eu entendo como um projeto esportivo do Corinthians, do Santos, do São Paulo, é pegar o que sobra no mercado, que tem nome, e contratar. Então o Memphis vem com 33. O Memphis é um baita jogador? É. A curto prazo ele ajuda o Corinthians? Ajuda. Mas quanto vai custar essa operação e o que ela vai te trazer depois no final? É isso que os clubes não entendem. A conta fecha no final do ciclo, né? No final do ciclo gastou 100 milhões, o cara jogou 2 anos, vai ganhar um paulista e vai embora. Porque ele não vai ter mais condição física de jogar daqui a pouco. 2, 3, 4 anos no futebol competitivo que a gente tem. No cenário brasileiro de 70 jogos no ano. Então esse projeto é errado. Porque você vende um jogador como o Moscardo para o PSG. Vendi 15, 20 milhões de euros. Você gasta tudo na operação Memphis, depois você não tem mais o jogador e nem o dinheiro. Né? Então é uma burrice tremenda. A não ser que você tenha um projeto de venda de jogadores e você esteja equilibrado e fala, vou trazer aqui
Um cara cereja do bolo. internacional, pô, que joga na Holanda. Se o Memphis tivesse vindo jogar, por exemplo, no Palmeiras, o resultado disso tudo seria diferente, né? Por quê? Porque o clube está estabilizado, o clube tem dinheiro, o clube ia trazer um cara para fortalecer, como o Memphis, para fortalecer a imagem, para fortalecer os seus projetos de patrocínio, e não trazer por trazer. Então, o Corinthians hoje tem 2 atacantes, quando os 2 não podem jogar, que é o caso hoje, do Yuri Alberto do Memphis, não tem ninguém. Não tem ninguém. É Hector Hernandes e Romero e Thales Magno, né? Que o Thales Magno também vai embora agora. Então, não tem no projeto. O projeto é nada, vai indo. Surgiu a oportunidade, um empresário liga, pô, tô aqui com... Vai sair da Europa aqui, o Oscar tá voltando da China. Aí o São Paulo vai lá, paga... E o cara não consegue. A gente já. Não vou falar nada, mas nós já estamos em junho. Daqui a pouco julho. E o Oscar não conseguiu jogar ainda. O Lucas está machucado todos os jogos. São jogadores aqui de São Paulo, né? Que é mais o nosso destino, mas tem no Fluminense. O Renato Augusto ficou lá 1 ano e meio. Quem contratou o Renato Augusto? Verdade, né? Jogou 1 ano e meio, não jogou nada. 10 jogos. Jogou 10 jogos, Quanto né? custou o Renato Augusto pro Fluminense? Não era melhor, não foi melhor quando trouxe o John Arias, por exemplo? Um cara que tava lá, pô, você vai errar, vai trazer um cara que não vai dar certo, vai, mas quando der certo, você traz um cara que vai jogar 5, 6, 7 anos, né, bem pra você, aí você renova o contrato e tal, que nem o Arias. O Renato Augusto ficou 1 ano e meio lá, não jogou. Quanto custou isso? Verdade, Renato Augusto, agora que eu tô lembrando dele, tava no Fluminense, No né? Fluminense. Sim. Sai do Corinthians, cara, o cara não consegue jogar no Corinthians, onde é ídolo. Por que o Corinthians não liberou o jogador, como Cássio, como Fagner? Por que você dispensa um ídolo como o Palmeiras dispensou o Dudu? O Palmeiras não dispensou o Dudu, mas fez tudo para que o Dudu não ficasse. Né? Não foi uma coisa clara assim, não quero mais o Dudu para a posição de ídolo, mas o Palmeiras não queria mais o Dudu. O Palmeiras quer jogador que jogue 70 jogos por ano, porque precisa disso para ganhar jogo. Então, quando o Palmeiras joga um jogo com o Porto agora e não consegue fazer gols, por exemplo, isso é uma falha, nem todo projeto tem uma falha. O Palmeiras não tem um jogador na frente experiente, calmo. O Palmeiras é o clube que mais sofre com falta de eficácia, como diz o Abel Ferreira. Cria, não faz os gols que deveria fazer. Porque tem jogadores muito jovens, né? O ataque do Palmeiras foi Maurício, Vitor Roque e Estevão. 18 anos, 19 anos e o Maurício um pouquinho mais velho. Verdade, né? Aí falta um pouquinho. Mas tem um projeto. O projeto é que você olha Palmeiras, você sabe o que o Palmeiras quer. Nos campeonatos, nos torneios, nas contratações. Não vem um jogador do nada, pá, de 37 anos, apareceu. Não vem, cara. Agora os outros clubes não têm projeto, eles vão no dia a dia. Apareceu, compra, não apareceu, não compra. E aí vai buscar os caras que enchem o elenco de jogador com contrato de 4 anos e vão ter o que fazer com eles. Ficar emprestando e pagando salário. Até na renovação, né? O Palmeiras liberou alguns jogadores que muitos dos outros, talvez por não ter um projeto, não liberaria, né? Você pode falar o Zé Rafael, o Scarpa, jogadores que Rony. nitidamente, Rony, Jogadores que jogariam jogadores fácil. que hoje, até para manter a competitividade interna do elenco, para não sentir acomodado, até mais do que o Flamengo. O Flamengo foi mantendo, acho que foi até um erro do Flamengo em algum momento, manter o Gabigol durante muitos Você fica anos, refém ídolo, né? Bruno Henrique durante muitos anos, O né? gestor tem que ser, por isso que o gestor tem que ser profissional. É verdade. Não pode ficar O refém. Palmeiras não vai no ídolo. O Flamengo mais trabalha no ídolo. Os caras estão anos lá jogando, né? O Gabigol é exemplo, né? O Palmeiras, 2 anos, 3 anos ali, sempre gira, sai um, entra outro. Acho que o projeto do Palmeiras é mais centrado do que o do Flamengo. Se né? o Palmeiras renova com o Rony, por exemplo, mais 3 anos, o Palmeiras ficava com um pepino na mão daqui a 3 anos. Hoje ele tem onde enfiar o Rony, no Atlético Mineiro. E vai jogar bem lá, tem feito gols e tal. Sim. O pessoal reclama, é a mesma coisa, que ele perde alguns gols. Tudo bem, ok. Mas ele tá bem ainda. Então o Atlético comprou o jogador. E o Palmeiras foi atrás de outro, mais novo. Então daqui a 2 anos, talvez, o Vitor Roque até agora jogou muito mal também. Ele tá apto, tá jogando, diferente do Oscar que eu citei, mas ele ainda não fez nenhum jogo bom pelo Palmeiras. Bom mesmo. Mas pode ser que daqui a 1 ano ele faça já, né? E aí ele vai ter quantos anos? 20. Aí você tem 8 anos do cara lá para jogar, ou jogar até os 26 e depois você vender para um clube brasileiro mesmo. Então tem um projeto. Agora os outros não têm projeto.
Não há um projeto, não há uma estrutura, não há uma linha de direção que você olhe de fora e fala, pô, esse... Por isso que o pessoal vai na SAF e não acredita na gestão. Mas uma gestão, para a gente voltar ao ponto inicial da pergunta, Tá. que tem gente que sabe o que faz, você recupera um clube grande, o Vasco, Corinthians, Santos, mas tem que saber o que está fazendo. Agora vamos voltar à pergunta da federação agora aplicada no clube, né? Porque também a gente sabe como funcionam as eleições dentro dos clubes, né? Cada um tem o seu modelo um pouco diferente, mas você tem clube que os associados que votam, e aí um candidato acaba oferecendo alguns tipos de benefícios, vamos colocar assim, ou vantagens para os associados para os votos. Então, no modelo tradicional desses clubes que você citou hoje, é possível que tenha um candidato profissional com credibilidade, que fala, vou assumir esse clube, o sistema vai permitir que ele ganhe ou a gente vai cair sempre no mais do mesmo? Vai depender do sistema eleitoral. Nos clubes que a votação do sócio-torcedor é permitida, você vai conseguir ter coisas diferentes. Como é o caso do Santos, né? No caso do Santos, caso do Internacional, você vai conseguir. Agora, em casos como o do Corinthians, por exemplo, que é um feudo ali, São Paulo também, né? São Paulo, que são poucas pessoas, porque aí passa a ser o que é um pouco a política brasileira geral, né? É uma política de conchavos. Então senta todo mundo, eu fico com a base, tu fica com o amador, eu fico com o basquete, você fica com isso e tal. Todo mundo apoia e o presidente é eleito. E aí, né, como o presidente da República, né? O ministério vai pro partido tal, o Ministério do Trabalho vai pro tal, e aí você consegue a maioria no Congresso. Então é assim. E esse é o pior jeito de fazer política, né? Sim. Porque nem sempre não, né? Quase sempre quem tá lá tá por um interesse, né? Um interesse que não é muitas vezes o mesmo que o do clube. E Neymar, Santos, tem informações atualizadas sobre a renovação ou não do Neymar? A pergunta do milhão. Tirou a pergunta do... Cara, o Neymar, assim, eu não gosto de bastidor, tudo indica que ele fica, tá? Mas me incomoda um pouco essa postura de, pô, vocês sempre perguntam, o Neymar fala, vocês sempre perguntam, eu já falei que vou falar dia 12, hoje é dia 15 e não falou nada, né? Ou pelo menos até a gente começar essa conversa não falou nada. Então, me preocupa um pouco isso, né? Parece que o cara é o rei da cocada preta e o clube tem que ficar lá esperando ele falar se vai ficar ou não, né? Isso... E Neymar, pegando o gancho com projeto Clube Santos Neymar. Você acha que o Neymar, qual que é a sua opinião com relação ao Santos como um projeto de recuperação e essa vinda do Neymar? Você acha que é algo que vai agregar nesse projeto, um possível projeto de recuperação? Ou... Porque a gente tem, olha o que eu falo, falam de todos os lugares falam, né? Que ele vai agora afunda de vez, agora é a salvação. O que é que você acha? Bom, primeiro acho que tem tido pouca transparência. A gente não sabe como esses investimentos feitos pelo Neypai, né, estão entrando no Santos, né? Eles estão sendo feitos, esses investimentos. A construção de um alojamento novo no CT Pelé para a base, a compra das câmeras hiperbáricas que ele fez também para que os jogadores possam se recuperar melhor. Esses investimentos estão sendo feitos, mas não se tem muito, a gente não tem a documentação disso, né? Como é que está entrando isso? É só ele que está pagando? É uma dívida que vai ficar para depois? Dizem que está se acumulando uma dívida para poder facilitar na porque SAF. Não sei se você lembra, mas diziam que o Paulo Nobre estava botando dinheiro no Palmeiras e que ele não ia tirar. Pô, tá botando dinheiro e tal, é um mecenas. Mas no final não tinha nada disso. Ele estava colocando dinheiro lá e tinha uns juros muito convidativo, ótimo. Era praticamente dado, mas não era dado. Mesma coisa com a Crefisa, né? A Crefisa está comprando jogador de ponta no Palmeiras. O Palmeiras teve que pagar tudo. Porque ninguém dá nada para ninguém. Então eu não acredito também que o Neymar pai está dando coisas para o Santos. Eu quero ver lá na frente. Eu nem acredito nem desacredito. Eu só estou tendo cuidado. Eu quero ver lá na frente o que essa parceria vai trazer. Porque é a mesma coisa, o mesmo raciocínio que eu coloquei aqui da SAF. Ele não está lá para dar tudo para o Santos. Ele está lá por algum motivo, o pai do Neymar. Ele está lá por algum motivo. Ele é um empresário hoje. Ele tem empresas, ele tem que dar lucro, ele não tem que dar prejuízo. Se ele enfiar 100 milhões no Santos em estrutura, isso vai sair da empresa dele. E alguém faz isso por alguém? Eu não acredito.
Alguma coisa deve ter nessa jogada que a gente não sabe ainda. Eu acho que essa falta de transparência é preocupante, né? E futebol, futebolisticamente falando, você acha que o Neymar ele ainda é um jogador para o Santos nessa situação? Seria um jogador para um outro perfil de clube? Tá, Do se o Neymar não jogar no Flamengo? Santos, ele não joga em lugar nenhum mais, né? É um clube que ele tá acostumado a jogar, que ele tem o carinho da torcida, que tá no futebol brasileiro, ele é o craque do time, não tem ninguém nem perto dele. Se ele não conseguir jogar, é problema físico. Se ele não conseguir jogar aqui, ele não vai jogar em lugar nenhum. Então, acho que assim, pro Santos, é uma boa ter o Neymar. Ah. É uma boa, de maneira geral, mesmo que ele jogue pouco a partir de agora. Mas ele é um jogador que tem muitos compromissos, né? Isso acaba prejudicando a carreira dele como atleta, né? Ele virou um jogador. Essa visão do Neymar pai de ter um produto na mão, que é o Neymar, ela é interessante financeiramente, mas eu acho que atrapalha a carreira dele. Porque ele tem muita coisa para fazer, a Kings League, é isso, é isso. Você, para ser o top em qualquer coisa, você tem que ter foco, né? Eu não posso ser jornalista sei lá, gostar de correr maratona. E no final de semana eu acordo às 6 horas da manhã, vou correr maratona, não vejo o jogo quarta-feira à noite, porque quinta-feira à noite eu vou correr de manhã na praia ou no parque. Eu tenho que assistir jogo, eu tenho que dormir 2 horas da manhã todo dia. Minha vida é essa. A partir do momento que eu tiver outros compromissos e deixar de assistir um jogo ou outro, eu já estou perdendo para outros, né, que estão concorrendo comigo. O Neymar é a mesma coisa, quando ele deixa um domingo para ir lá na Kings League, ficar o dia inteiro lá e tal, ele não está focado no trabalho dele. E acho que esse é o que não parece que não entra na cabeça do pai e do filho, né? Não é que ele vai se machucar indo ver um jogo da Kings League, é que ele não tem foco. Ele não tem foco. Para você ser vencedor e ser top, você tem que hiperfocar, como faz o Cristiano Ronaldo. Se você não tem o hiperfoco ali, a sua carreira de futebol, você está preocupado com o seu time da Kings League, você está jogando Free Fire de madrugada, você está deixando de descansar. Né? Pô, tem problema jogar Free Fire? Não, não tem, mas Free Fire até 5 da manhã todo dia tem. Você não está descansando, você é jogador de futebol, você é atleta. Mas aí, pô, não tem nada a ver, deixa o menino viver e tal. Mas não é assim, cara. Você tem que escolher as coisas. Acho que esse é um problema que o Neymar tem, que ele não entende e que essa visão do Neymar em tê-lo como um produto atrapalhou a carreira dele. Mas para o Santos hoje é uma maravilha ter o Neymar. Os números dizem que os números financeiros, né? Não, e os de jogo também, porque o Santos ganhou muito mais com o Neymar e ganhou muito pouco sem o Neymar, né? Mesmo ele não sendo protagonista. Agora com o Kleber Xavier, que o time melhorou como um todo, né? Como um coletivo, um time coletivamente melhor, está sentindo menos falta do Neymar. Viu isso no jogo contra o Fortaleza, o time jogou bem, mesmo sem o Neymar. A adição do Zé Rafael, que é um jogador muito bom, né? O Roleiser começar a estar mais à vontade no campo também. O Parreal também mais à vontade. O problema é que a cobrança foi muito rápida, né? Em fevereiro, todo mundo queria o Santos já voando e tal, mas um jogador chega num clube, nem todos conseguem de cara jogar. E muitos desses jogadores chegaram já para a semifinal do Campeonato Paulista, né? O Roleiser não foi inscrito na primeira fase, Exato. o próprio Barreal não chegou, então é um time montado com muita falta de planejamento, na verdade, né? Vamos ver o que dá. E o Roleiser estava em baixa, né? Porque ele era reserva no Benfica, não conseguia jogar com técnico nenhum. Então o cara tá sem confiança, tá sem ritmo de jogo. Então eu acho que a gente ainda vai ver muito mais do Roleiser daqui para frente. Olha, como você vê ali na Baixada essa relação entre o Neymar pai e o Marcelo Teixeira, né? Eu vou explicar um pouco a minha pergunta, assim. É uma relação que aparentemente ela é saudável, ela parece amigável, Frente às câmeras. amigável, porém o Marcelo Teixeira é um cara que tem uma presença dentro do clube de décadas, né? A família dele com muita presença lá dentro. Eu particularmente achei o anúncio do novo CT um pouco diferente, né? Não saiu nas redes sociais do Santos, oficial, o convite. O Marcelo Teixeira fez um post no domingo um pouco enigmático, assim, que eu confesso que eu li o post, eu nem me atentei que era uma inauguração de um CT. O Neymar pai faz a divulgação do evento e quando chega é um mega evento, né,
empresários, com muitos jornalistas e tudo mais. Chega naquela entrevista coletiva, tá o Neymar pai e o Marcelo Teixeira. É até difícil saber quem é o presidente, quem é o parceiro. Como que você enxerga isso, né? E o que você vê ali que está acontecendo na Baixada? Essa é uma situação difícil de você conseguir descobrir até nos bastidores, né? Porque o Ney pai fala muito pouco, não quer falar com ninguém. Tentei já entrevista com ele, não foi negada, né? Essa entrevista pela assessoria do Santos, né? Não foi na assessoria dele diretamente, mas do Santos. E o Marcelo também não fala muito sobre esse assunto, né? Eu imagino o seguinte, sei lá, o cara tá colocando as coisas lá, tá ajudando. Então o Marcelo tá meio de mãos atadas em brecar isso, né? Eu acho que tem alguns limites, como por exemplo o Neymar pai, que é o estádio do Santos lá na Praia Grande, feito pela W Torre e tudo, o mesmo contrato, só que sendo feito lá. E o Marcelo não abre mão de que o estádio seja na Vila Belmiro, entendeu? E essa briga, o Neymar pai, eu acho que não vai ganhar, porque é uma condição que o presidente coloca como principal. É um ponto que ele não abre mão. Mas do resto, como é que ele vai abrir mão, né? Se o Neymar pai consegue uma permuta de uma empresa que foi lá, montou uma estrutura de CT para jogadores, com academia, com isso, com aquilo, vai dizer o quê? Não. Aí vai parecer que é uma coisa de ciúmes. Eu não sei como é que ele está tratando isso, como ele tem tratado isso no íntimo dele. Mas realmente a entrevista dessa inauguração foi bem estranha. Foi diferente, né? Foi o pai do Neymar que anunciou, né? Exato, foi o pai do Neymar que O eu. Marcelo Teixeira tava coadjuvante ali, colocado ali de lado, né? Nas fotos, se você ver assim nas fotos, você vai estar o Neymar pai, eles nunca estavam juntos. Estava o Neymar pai com o pai, com um grupo de empresários, os parceiros, depois estava o Marcelo Teixeira com outro grupo, né? O Léo um pouco flutuando ali pelos dois grupos. Léo Me Vivo parecia fica uma rodando situação ali, um né? pouco diferente, um pouco incômoda. Mas é uma situação que para o presidente do Santos é difícil, né? Hum. Eu acho que eles têm uma boa relação, tá? De informação que eu tenho, assim, eles têm uma boa relação. Não há brigas por causa disso, não há problema nenhum. Mas eu imagino que seja difícil para ele, né? Porque o Marcelo sempre foi um cara que teve as suas ideias, implementou as suas ideias no começo dos anos 2000, quando foi presidente. Pela segunda vez ele foi buscar, ele foi melhorar o CT Rei Pelé, com a construção do hotel, construção do CEPRAF. Para ele foi também uma questão de orgulho ter colocado o revestimento na Vila Belmiro, porque tinha que pintar todo ano, estava sempre feia a Vila Belmiro, né? Então ele tinha essa visão diferente, mas passou muito tempo. E ele volta para o futebol, por isso que eu falo, a questão de você saber o que está fazendo. Se você me perguntasse em 2010 sobre projeto esportivo, eu já era comentarista esportivo. Se você falasse para mim, ô Léo, como é que faz um projeto esportivo em 2010? Foi o último, 2009, né? Foi o último ano do Marcelo. Eu não saberia te falar. Né? Hoje, passados 14 anos, eu já sei te falar. Como é que faz um projeto esportivo, o que tem que ter num clube, né? Uma questão dos analistas de desempenho, dos analistas de mercado, dos executivos, do CEO, toda a estrutura. Eu já tenho como te dizer. Será que o Marcelo ou qualquer outro dirigente, não falando exatamente dele, de 2010 para 2014, acompanhou tudo isso? Porque assim, a gente tem que lembrar que no caso do Marcelo, por exemplo, ele está administrando uma universidade também, uma construtora, vários negócios que a família tem neta para criar, filho. Então, é complicado, né? Mas eu faço eu tenho essa visão. Em 2009 eu não saberia te explicar tudo isso. Em 2014 eu sei, porque meu foco é futebol, eu trabalho com futebol, faço cursos de futebol, então eu conheço a estrutura dentro de um clube. Né? Então, e eles conhecem, os dirigentes conhecem, sabem o que tem que ter. Ou quando eles chegam lá, que eles olham, mas, pô, para que serve isso, aquilo e tal? Ah, Pô, mas será que não era melhor ter olheiro? Antigamente tinha olheiro, né? Sim. Não era melhor ter olheiro pelo Brasil inteiro? E hoje não é assim, né? Porque os jogos todos são transmitidos, você não precisa ter um olheiro. Você pode ter um olheiro para ver um jogador ou outro mais de perto, mas você tem um software que passa todos os jogos e que já corta todos os jogos com lances. O iScout, por exemplo, ele te dá, você quer saber como contra-ataca o time do Seattle Sounders.
Você vai lá, coloca lá no Scout contra-ataques, nas jogadas de contra-ataques. Tá tossando. Aparece tudo cortado já, 30 segundinhos de vídeo de cada. Entendeu? Você quer um jogador específico, tem todos os números lá e tal. Depois, se você quiser mandar alguém para olhar em loco, tudo bem, mas você não precisa, né, hoje. Então, acompanhou isso? Não sei. Muitos clubes não tinham até 3 anos atrás o iScout. Te mover do assunto Santos, né, para os próximos, na última. Existe algo concreto hoje sobre SAF ou ainda são rumores e nada muito transparente ainda se vem ou não vem uma SAF, se o Do Neymar Santos? vai, do Santos. Eu acho que está longe ainda esse processo. Você acha que tá longe? Tá longe. Nenhum movimento ali do Marcelo para... Porque isso hoje nem é permitido, né? Pelo Estatuto do Santos, a SAF hoje nem seria permitida. Ela seria permitida, mas não com controle do clube. Aham. Né? Então, até 49% é permitido. E eu acho que é um modelo muito interessante. É que falta, a gente está falando aqui, né? Falta visão. Como é que eu atraio? Porque a pergunta é, como é que você vai vender uma SAF que o cara não tem o controle? Para mim é simples essa resposta. Todo mundo acha que é impossível. Para mim essa resposta é simples. Simplérrima. Eu profissionalizo o clube, eu faço esse clube dar 2, 3 anos dinheiro, tá? Então eu profissionalizei, criei o projeto esportivo, então vou estar no azul 2, 3 anos, por mais que seja um azul pequenininho, vou estar no azul e eu apresento um projeto. Ó, você quer comprar 30%? Esses 30% aqui eu vou investir para que esse azul pequenininho passe a ser um azul grande. O nosso projeto esportivo é revelar jogador e vender mais caro. Então a gente vai ser o clube que vai trabalhar assim, assim e assim. Então, daqui a 4, 5, 10 anos você vai ter esse dinheiro de volta numa proporção em que a gente for crescendo e que esse teu investimento é importante para mim porque eu preciso de centro de treinamentos, eu preciso de uma academia nova, eu preciso de um mini estádio para jogar a base, eu preciso disso, daquilo, tá? Onde vai ser colocado esse dinheiro? Se você fizer um projeto sério desse, você consegue um grupo para investir. Então, aí já chegou a pergunta, né? Para fechar essa questão de SAF também. Hoje você acha que no mercado, por exemplo, olhando para o brasileiro, mercado brasileiro, os investidores eles olham a possibilidade de ter um investimento estruturado, como você está dizendo, ou mais a oportunidade de adquirir um time ali, falando, eu vou adquirir o time, de um Textor da vida, adquiro o time ali, faço grana. Às vezes eu vejo que a SAF brasileira, ela funcionou, está funcionando em alguns clubes, né, se for o Bahia, mas a maioria é o grupo que mais é vir, catar um clube arrebentado, pôr o dinheiro, tomar o comando como um todo e fazer o clube uma máquina de grana. Seguir, não é um investimento, não enxerga um investimento estruturado, não, vou te pôr ali 49%, acredito no seu projeto, vou te acompanhar, vou pegar minha grana daqui 5 anos. Às vezes que eu vejo, não, acho que às vezes os querem mesmo pegar arrebentado e levar isso na... É porque é mais fácil, né? O Ronaldo pagou 400 milhões no Cruzeiro. Como você paga 400 milhões num clube? Isso não dá nem 100 milhões de euros. E nem desembolsou isso, né? O cara, ele nem desembolsou, ele foi 80, pagando, 100. né? Então, quer dizer, você pega um cara que é o sheik do petróleo lá e fala para ele que um clube custa 400 milhões aqui, para que ele vai investir 30% no Santos? Mas, por exemplo, o Braga, que é um time português que trabalha com revelação de jovens jogadores, para revender, ele tem vendido, acho que 20% ou 30% para o grupo do Paris Saint-Germain. Posso estar equivocado aqui, mas é um grupo do árabe. Do Catar, é. Do Catar, da Arábia, de algum lugar assim. Por quê? Porque é um grupo estruturado, profissional, e que a ideia do clube não é ser campeão, até porque é o 4º time lá de Portugal hoje, mas é estruturar, vender, ter jogadores, fazer boas campanhas e dali sair jogadores para venda, né? Revelação de jogadores. Então, tem como. Talvez o grande risco você não acha que está para o investidor, né? Às vezes a gente romantiza o futebol, mas a gente pode olhar como funciona qualquer empresa, né? O Sim. investidor, quando ele chegar, ele fala, beleza, vou investir X milhões, 49% do Santos. Aí ele vai olhar os últimos anos, ele vai olhar o histórico dos presidentes. Aí você pega Modesto Roma, Orlando Rolo, Rueda, Marcelo Teixeira, e são gestões de 3 anos, né? No máximo. Todos eles, Luiz Álvaro, todos eles. Pérez. Com impeachment no meio, com Pérez, denúncias de corrupção. Então, Isso não é nem o principal, acho que acho que ele isso- pega o balanço, né? Deixa eu ver o balanço dos últimos 10 anos. Aí ele vai olhar, vermelho, 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 vermelho. qual a vermelho. garantia que tem Aí que ele vai em falar 4 assim, anos pô, você vai me dar retorno? Esse é, Querido, desculpa, isso aqui é um negócio falido. é isso. E vai te devolver. Por isso que eu falei, eu acho simples, mas é trabalhoso.
é profissionalizar o clube, ter um projeto, seguir esse projeto, fazer esse clube melhorar, ficar um pouco no azul um tempo e mostrar a perspectiva que se o investimento entrar, mesmo que seja numa porcentagem menor que a pessoa não tenha o controle, que o clube vai continuar funcionando daquele jeito, e que a tendência é aumentar o faturamento. E aí você consegue atrair alguém. Ótimo, visão empresarial, clube ok. E você acha que a torcida vai ter essa paciência? Porque aí eu tô... Visão de gestão, ótimo. A torcida vai estar abraçando essa causa de que, cara, a gente vai passar 5 anos aqui e respirando por aparelhos. Porque aí a gente conhece a torcida brasileira, né? Invade CT, pega o cara na rua, e aí o dirigente cai. Você acha que tem que ser um conjunto de ações, a torcida tem que abraçar isso também pro clube? Porque eu tenho medo de acontecer isso por causa do Santos, tá? Acontecer isso, o clube ficar aí 8 anos para se estruturar e a torcida não suportando isso e o projeto vai por água abaixo. Não. Mas quantos anos o Santos não ganhou um título? 10 anos. Então já está acontecendo, na verdade. Lembra que eu falei do estadual, de fechar os olhos? A gente fecha os olhos, né? O Santos ainda tá lá, tá grande, a perspectiva daqui a pouco vai virar o jogo, mas tá 10 anos já sem ganhar. Então já está acontecendo, só que não está sendo estruturado. 10 anos paulista, né? Se pegar um título sem paulista, o último foi em 2011, foi Libertadores, né? Você tem que ter o quê? Para 15. Um dirigente que tenha convicção. Que senta lá na mesa e fala, não, vai ser assim agora. Não adianta reclamar. E quando pressionarem, pressionou. Ué, pressiona, vou fazer o quê? E ser transparente, que é o que falta muito, né? O Flamengo foi mais transparente nesse sentido. A torcida começou a acreditar porque começou a ver que realmente havia um trabalho para melhora. No início também não foi assim. No início foi difícil também. Mas depois a torcida foi enxergando que havia realmente uma seriedade naquilo. E hoje não tem. O dirigente entra, o próprio Marcelo Teixeira falou, vou dar um choque de gestão. Eu não vejo esse choque de gestão. O time teve 3 CEOs em um ano. Né? Executivos de futebol também. Então você não vê esse choque de gestão. Não estava preparado para o futebol de hoje, quando entrou. Agora vai atrás de quem? De um cara que conhece bem o mercado, Alexandre Matos. Mas quanto vai custar o final da passagem do Alexandre Matos? Meio megalomaníaco. Para não deixar o programa só de Santos, a gente vai ficar falando de Santos aqui eternamente. Não, mas isso serve para todos os clubes, né? Claro, a gente tá falando de gestão. Que não tem gestões profissionais. Essas passagens de Marcelo Matos é aquilo. A gente sabe como é que é a passagem dele nos clubes, né, meu? Ele deixa um legado aí. Um rastro de sangue. Um rastro dele. Um rastro de sangue A grande. Operação Dudu, né? Do Cruzeiro. Sim. Cara, essa Operação Dudu é um absurdo, né? Qualquer dirigente seria demitido, né? Se eu contrato um jogador com uma lesão no joelho que não voltou a jogar bem, pago 2 milhões por mês, faço um contrato grande com esse jogador, sem nenhum tipo de acordo para que se o cara não conseguir jogar, ter uma rescisão mais... E para ele ir embora ainda pago 15 milhões de reais. Porra, em poucos meses, né? Quanto ficou? 3 meses, talvez? Ele chegou um pouquinho depois, né? Não sei, 5 meses. Pedrinho deve estar coçando a cabeça. E fez um novo contrato como é que pode? O rival. No rival. E aí ele vai pro rival, né? Cara, então assim, o que falta no futebol é essa também permissividade, né? Porque assim, o que o Pedrinho entende de futebol de verdade? O mesmo que qualquer torcedor. O Pedrinho é dono do supermercado, ele entende de comprar caminhões de arroz, feijão. Mas o que ele entende de gestão de futebol? Ele fez curso de gestão de futebol. É totalmente diferente, né? A gestão do futebol da gestão do supermercado, que ele é muito bom. Agora, ele tá lá dentro, ele vai começar a conhecer, começando a conhecer. Descobriu que tinha que pagar até comissão, né? Pra gente. Pra vender, pra comprar. Jogador que já tá na base, aí o cara quer renovar contrato, tem que pagar de novo, senão o cara vai embora. E o futebol é assim, né? É complicado. O que você achou do Ancelotti, mudando um pouquinho de assunto? O que você achou da estreia do Ancelotti, esses 2 jogos? Qual foi a primeira impressão que você ficou do trabalho dele? Boa, muito boa. Ele jogou pelo resultado no jogo fora de casa, o Brasil precisava classificar para a Copa. E em Itaquera, acho que o jogo foi bom. O Brasil atacou bastante, pressionou mais na frente, marcou mais à frente. Isso é uma característica que a gente quer ver no Brasil, né?
E depois segurou um pouquinho o resultado também no final, mas acho que normal para um início de trabalho. Não dá para exigir que ele atacasse o tempo todo, os 90 minutos. Isso aí fica meio por conta da fantasia de que o Brasil está muito acima de todo mundo, né? O Brasil fez um jogo bem seguro, acho que no final das contas, para vencer por 1-0, que é o que precisava para ir para a Copa. Agora ele vai ter tempo para pensar, para ver os jogos junto com a sua comissão, ver quais jogadores realmente ele pode contar. Não era um chamado dele totalmente ali, né? A convocação não foi ele que fez totalmente, ele colocou ali alguns jogadores que talvez ele achasse interessantes, como a volta do Casemiro, o Alexandro, que ele jogou contra lá na Murilo, né? Champions. Que fez uma baita partida, né? Eu não, particularmente gostei muito. excelente zagueiro. Você vê como é que tem, né? É só saber olhar, dosar. Dorival acho que foi muito na questão das redes sociais, né? O senhor trouxe muito jogador que estava em alta em rede social, que é um problema hoje de dirigentes e técnicos também, né? Eles ouvem muito uma opinião nichada, né? Porque a rede social é uma opinião nichada. Eu vejo, assim, eu fiz vários testes, né, no meu canal do YouTube, por exemplo, quando a torcida de rede social queria o Carille fora do Santos, no meio do campeonato, na liderança do campeonato. Aí eu falei, pô, no chat era só fora Carille, fora... Vamos fazer um teste aqui, eu falei na produção, eu falei, faz uma pesquisa, põe aí uma pesquisa no chat. Aí, cara, tinha 30% que queria o Carille fora só, na hora de votar. Só que são os 30% que estão lá. Que tá Os comentando. outros 70% estão vendo o programa e não estão falando nada, né? Provavelmente só estão olhando ali e falam, olha que louco, os caras. O cara é líder do campeonato, querem mandar ele embora, pô. Essa questão do Ancelotti também, Dorival Ancelotti, você acha por ele ser, assim, aquela velha pergunta, ser um técnico de fora, ele é menos influenciável pelo esse ecossistema da seleção, de aquelas convocações que ninguém entende, o cara sai daqui, joga 2 jogos na Inglaterra, 3 jogos, volta para a seleção. Acho que ele tem um pouco mais blindado com relação a isso. Acho que sim. Você falou até Tô falando da escalação, né? O Dorival escalava ali, mas tinha nitidamente algumas coisas ali. Ele falou, pô, como é que esse cara tá na seleção, né? Mas assim, você vê, eu penso, né, que é uma influência de rede social. Por que o Murilo, que era do Corinthians, chegou na seleção brasileira? Por causa de rede social. Ah, o Murilo tá jogando muito, tá jogando muito, tá jogando muito. Aí você vê o Forrest jogando, ele joga na defesa, cara. Em transição o tempo todo, não é um futebol que o Brasil joga. Ele tá sempre protegido. Então, quando ele não tá protegido, ele foi bem realmente, fez coberturas muito boas. Mas num time que vai jogar, ele já tem esse... Eu acho que ainda não, né? O Alexandre mostrou que tem. Então, a questão de visão de futebol, né? De não se deixar influenciar. O Alexandre, o zagueiro que jogou, ele não tem o hype social, mídia. Entendi. E tem o Murilo, porque o Murilo jogou no Corinthians, né? Como até o próprio Carlos Miguel, que saiu obrigado do Corinthians, hoje tem um hype ao contrário, né? Porque o torcedor do Corinthians... Ele não vem. não E o gosta Hugo? dele. E o Murilo, ó, o Murilo aí e tal, tá vendo como ele faz sucesso? Outra reserva lá. E aí isso começa a ecoar como se ele estivesse bem. Mas há vários componentes quando você vai chamar um jogador para a seleção brasileira que tem que ser avaliados, né? Onde ele joga, o que o time dele no campeonato dele faz. Então, se você pegar, então, você vai contratar para a seleção brasileira, vai chamar a seleção brasileira, sempre o goleiro do último colocado do campeonato. Por quê? Porque é o cara que mais faz defesa no campeonato. Defesa é uma porcaria, os caras chutam toda hora. Quantas defesas o Everton faz do Palmeiras no campeonato? Uma por jogo? Você fala, bom, a defesa do Everton. É uma por jogo. Pegava o João Paulo, 15 de defesa. João Paulo, agora o Brasão. Agora o Brasão. Mas o melhor do time, o melhor jogador da partida. Todo jogo. Todo Pô, jogo. como é que o goleiro Tá toda hora no gol, pô. O duro é que no Brasil você tem que estar preparado para pegar uma bola. Faltando 4 minutos para acabar a Copa. Exatamente, entendeu? O próprio Alisson sofreu isso, né? Uma bola, foi a única bola. Botou uma bola lá, o Desviou. De Bruyne, no outro ano, o De Bruyne, né? Pô, um chute cruzado do De Bruyne, a gente vê gol todo dia na Premier League. Naquele tempo, né, que ele tava bem. E o Alisson tinha que pegar. Cara, o cara tá lá no gol, a bola nem chega lá, pum, já era. E aqui, né, então você ia chamar o Brasão pra seleção. Então, eu acho que ele tá muito atrás dos outros, ainda. Pode ser que lá no futuro esteja à frente, mas faz defesas porque o time tá em último. O goleiro do primeiro colocado não aparece tanto, né?
Você é otimista para a Copa do Mundo? Dá tempo ainda com o Ancelotti agora de buscar o Hexa? Ou Sempre deu, né? Sempre deu, né? Sempre deu. O Felipão recebeu a seleção perdendo de Honduras, né? Sim. Numa Copa 2-0, Ouro, né? Perdeu 2-0 da Honduras. Copa Ouro, Copa América. Falaram que era a maior humilhação da história. Maior Eu vi esse humilhação da vídeo, por história. coincidência, eu vi esses dias esse vídeo. Aí ele pegou a seleção e foi campeão do mundo. O Parreira sofreu na eliminatória Agora, em 93, até chegar o Romário. Mário. Exato. Então, assim, Historicamente, eu né? cito até outros países. A Holanda na Copa do Brasil, 2014. A Holanda chegou esfacelada, contrataram o técnico de última hora, porque foi muito mal na eliminatória, teve que jogar e tal. Chegou aqui, foi terceiro lugar. Podia ter ido para a final. Foi terceiro lugar. Perdeu para a Argentina na semifinal e ganhou do Brasil na disputa. Só que ninguém esperava, ainda meteu uma sacola na Espanha, que ali era, pô, a Espanha e tal. Ganhou da Espanha na primeira fase. A primeira fase era para a Holanda nem passar, né, teoricamente. Então, assim, o trabalho, eu não valorizo tanto o ciclo seleção de 4 anos. O ideal é valorizar, até é, mas em 4 anos muita coisa muda. O próprio Dunga fez um ciclo maravilhoso até a Copa de 2010, chegou em 2010 ele foi mal na convocação para a Copa. Porque o Brasil teve problemas quando o Elano machucou, e aí chegou naquele jogo que o Brasil é eliminado para a Holanda e não tinha jogador. Né? No primeiro tempo, eu esqueci agora o nome do lateral esquerdo que estava na época, mas era bom lateral. Ele toma o amarelo, ele está prestes a ser expulso e no banco tinha um lateral que não tinha a menor condição de jogar. Porque ele levou porque era o grupo e tal, o grupo. O Tite teve muito isso também, né? Ele fez um ciclo e meio, né? Porque o outro ele pegou na metade, mas ele fez um ciclo maravilhoso. Mas na hora da convocação também teve muito ali, né? Pô, isso aqui ficou comigo 4 anos, eu tenho que levar. E aí, na hora que precisava de alguma coisa diferente, também não tinha, né? Não tinha, porque aí você... E outra coisa, normalmente o técnico fecha no ciclo já o time no segundo ano, por exemplo. Começa o trabalho. Por exemplo, o Tite pegou a seleção, estava mal na eliminatória de 2018. Foi na 18, né? 18, estava mal na eliminatória e tal, naquele primeiro jogo já com a Equador, Colômbia. Equador em Quito, acho que foi um Equador, jogo difícil. isso aí o Gabigol saiu O Gabriel jogando, Jesus aí o salvou Jesus ele. entrou, fez os 3 gols gols. e tal. Aí no banco de reservas o Gabigol ficou puto, Pois é. porque o Gabriel Jesus entrou e fez os gols. E aí ele não chamou mais o Gabigol, ficou com raiva do Gabigol, porque saiu todo mundo para comemorar. Você pega a imagem do gol do Gabriel Jesus, sai todo mundo para comemorar e o Gabriel faz assim no banco. Tipo, pô, saiu, o cara fez o gol, né? Me ferrei. Mas ele foi egoísta ali. E aí o Tite nunca mais chamou o Gabigol. Agora, é assim que se trata uma seleção, né? Pelo esse lado também pessoal de administração de grupo? Pode ser. Mas se você fechar a seleção no segundo ano e os caras caírem de produção no terceiro e no quarto, e você levar para a Copa, aquela de 2 anos até você tá morto, cara. A seleção tem que o técnico da seleção ele tem que fazer o ciclo e no último ano escolher. Né? 2010 fala-se muito, né, do Ganso e do Neymar. Neymar que ficaram de fora, né? Dia nisso. Ali eles tinham que ter ido, né? Que poderiam ter ido. Era uma situação difícil pro Dunga, tá? Porque o Neymar 2009 ele vai pro banco de reservas. A história do Luxemburgo, filé de borboleta e tal. Colocou ele no banco para jogar aquele Jean, que era do Vasco, que falava que não gostava de fazer gol. Ele foi reserva do Jean ali um tempo. E 2010 aí ele começa com tudo. Só que a convocação foi muito próximo, né, desse auge que chegou o Neymar ali em 2010. Mas o Ganso já tinha um pouco mais de experiência. Talvez o Ganso pudesse ir, porque o Kaká vai para a Copa do Mundo com problema no joelho, né? Não conseguia correr. No pubis, no joelho, não lembro. Mas ele vai com esse problema. E aí o Brasil perde Elano, não tem o Kaká. Ficou meio que Robinho e Luiz Fabiano para fazer e deu errado. O trabalho eu não consegui, não. E deu errado. Não tinha. Aí não levou Adriano Imperador, porque Não levou, né? problema fora de campo e tal. Mas, cara, numa Copa esse cara, pô, senta com o cara e fala, ó, vou te levar, bicho. Vai na casa dele, vai lá na favela, lá no Cruzeiro, lá que ele tem. Vai lá, senta lá na sala do cara e fala, pô, tu consegue Jogar 7 3 jogos. meses, pô, né, se dedicar, vamos lá pra Granja Comari. Não precisa nem jogar em nenhum Trancado clube, lá. né? Cara, se tranca lá,
pô, faz os vamos pra Copa? Pô, eu duvido que o Adriano não iria fazer. Ia dar uma escapada ou outra ali e tal. Mas ele ia, cara. E aí, pô, em 7 jogos você tem o Adriano Imperador. Né? Que aqui no São Paulo, que ele veio já com esses problemas, né? De extracampo. Fez gol pra Em caramba. 2010 acho que tava o Grafite, não era o Grafite que tava, né? Também o Grafite. Que é um baita pessoa, mas não dava, né? Não dá pra contar com o Não, Grafite não ali como dá, jogador. né? É uma fila de atacantes da seleção Não vai brasileira. ser o Grafite De que vai todos os resolver o tempos, jogo. o Grafite vai estar lá no fundo, né? Com todo respeito, não dá pra depender do Grafite pra ganhar a Copa do E Mundo. e era bom jogador, Bom ótimo jogador, né? Bom, mas realmente não cabia ali, né? Mas você não ter um Adriano Imperador, né, e ficar na dependência de jogador, é isso que às vezes vem acontecendo nos últimos anos, né? Talvez também tem expectativa com o Ancelotti agora vai ser mais frio, sem coração, porque ele é estrangeiro. Eu acho que para o próprio Neymar vai ser positivo ter, porque foi um técnico brasileiro, o Dorival talvez teria levado o Neymar agora, eu acho que teria levado. Foi bom ele não ter levado, para o Neymar falar, você vai precisar um pouquinho de foco, você vai estar lá. Mas você vai precisar mostrar um pouquinho mais para você estar bem fisicamente para poder te levar. Então, espero que o Neymar também tenha entendido o recado e faça isso, né, nos próximos meses. Veremos em setembro. O Neymar deu um pouco de azar nas Copas, né? Com problemas de contusão. Um pouco. Mas eu penso que tudo é foco, sabe? Cara, não tem como. Acho que eu aprendi isso com a vida, assim, né? Se você não tem foco, as coisas acontecem diferentes. Se você tem foco, as coisas acontecem como tem que acontecer. Sabe? Se você leva as coisas a sério, se você tem uma profissão e você quer chegar em algum lugar, você tem um foco, você se dedica, isso vai acontecer lá na frente. Se você faz por fazer, você vai ter sempre azar, sabe? Ah, pô, que azar, pô, que azar. Na verdade, não é um azar, né? É uma questão de você ter o foco objetivo, né? E criar a situação para chegar lá na frente, né? Eu acho que tem muito isso. Não é papo de coach, não. É papo de verdade mesmo. Uma questão de se você tem vários focos, você não... Vai ter sempre azar. Ah, pô, chamaram outro e não me chamaram. Ah, contrataram outro e não me contrataram. É porque talvez o outro esteja com foco e você não, né? Então acho que é uma coisa de vida mesmo, e acontece com o Neymar, mesmo com todo o talento que ele tem, ele sempre tem um azar. Ah, pô, deu azar. Então talvez é uma questão de ele ver um pouco a vida dele, o que ele faz no dia a dia, o que ele tá fazendo, para ter esse azar todo, né? E não é misticismo, não, é uma questão mesmo de equilíbrio, né? Claro. E falando um pouco sobre sua carreira também, aproveitando esse gancho, né, sobre o foco, você, comentarista, narrador, já narrou futebol, já narrou outras modalidades também, né? Agora na Olimpíada, você fez Olimpíada, não fez? Fez alguma coisa? Não? Eu fiz no BetBox TV, né? Que era uma coisa meio que voltada pro público de apostas, né? E eu Pegou uma gama me de reinventei ali para fazer vários esportes, né? Eu comentei também a LNF 2 anos seguidos, né? A Liga Nacional de Futsal. Inclusive vou fazer um jogo amanhã também lá pelo Band Esportes. É um campeonato que eu gosto muito, né? Um esporte que eu gosto muito também. Já comentei o Mundial de Futebol de 7 também, isso, né? Acho que ninguém nem sabe. Mas é um futebol, também é futebol de alguma maneira, né? O Brasil jogou a Copa Soca, que é um campeonato que é jogado como se fosse um society, né? O Brasil, inclusive, foi campeão naquele ano. E eu tenho facilidade, assim, para me reinventar nessas coisas, né? Eu tenho um pouco de criatividade e eu tenho uma coisa, assim, na minha vida que eu acho que se alguém fez, eu posso fazer. Eu sempre falo isso, né? Eu lembro de uma situação quando eu tinha acabado de casar e não tinha muito dinheiro e tal. Eu tinha um cachorro em casa e ele pegava a roupa do varal. E minha mulher falava, pô, tem que comprar um portão e tal. Eu falei, pô, não tenho dinheiro para comprar um portão. Aí um dia eu peguei e falei, eu vou fazer um portão. Ela, como vai fazer um portão? Eu falei, eu vou fazer, pô, não tenho dinheiro para comprar, eu vou fazer um portão. Ela falou, pô, tu não é serralheiro? Eu falei, não se preocupa, eu vou fazer um portão. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube e tal, achei um cara que ensinava a fazer uns portões de madeira. Ele dava todo o comprimento e tal, a medida, o que comprar. Eu fui lá na loja de madeira, lá comprei tudo, pedi pro cara cortar. Cheguei em casa, furei tudo, botei um portão lá, falei, ó, tá aí o portão. Ela falou, caramba, eu falei, se existe um cara no mundo que faz um portão, eu também posso fazer. Então eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, entendeu? Eu posso narrar, eu posso comentar, eu posso reportar, eu posso ser administrador do canal, de uma TV, eu posso fazer qualquer coisa se eu quiser,
entendeu? Então, para mim, não existe nenhum tipo de obstáculo. Se alguém fez, eu posso fazer. Para mim, isso é um lema que eu tenho na vida. E sempre que eu precisei, eu consegui fazer tudo o que eu quis. Sempre navegou muito bem entre os esportes, né? Apesar de ter o futebol como, vamos dizer assim, Porque no fundo, as táticas são todas parecidas em todos os esportes, tá? Tem sempre um fundamento tático para qualquer tipo de jogo, tá? E eles conversam entre si de alguma maneira. O futsal é mais curto a quadra, mas tem um sistema tático, tem uma forma de jogar, uma forma de atacar, uma forma de defender, uma forma de se fazer as coisas que não vou dizer que é parecida, mas se você conhece do futebol, você vai conhecer do futsal ou também no futebol de 7. O vôlei tem táticas também definidas, né? De você sacar sempre em quem tem o pior índice de recepção do adversário. Então você vai ver num jogo de vôlei que sempre saca naquele cara, você fala, pô, por que saca sempre naquele ali? Porque aquele ali tem nos números o pior número de recepção, né? E, pô, se ele tem o pior número de recepção, porque ele tá no time? Não, porque ele não tem uma recepção tão boa, mas quando precisa atacar de trás, da linha de 3, ele vai bem. Então cada time tem o seu defeito, sua qualidade tática que você tem que descobrir, né? E o levantador é o cerne de tudo ali, que é o que escolhe as jogadas. Então, que também vai trabalhar onde você vai atacar, quando vai atacar, com quem vai atacar, aproveitar o melhor momento de um ponteiro, né, de um oposto. Então, isso vai muito da criatividade do levantador que vai mandar nisso. Então, todos os esportes têm a sua parte tática, né, e a evolução deles também. Então, é isso, cara, é só você estudar, né, estudar, se inteirar do jogo que dá para fazer, dá para entender. Qual que é o seu grande sonho no jornalismo, sua ambição que ainda falta realizar ainda na profissão? Eu acho que eu estou realizado já, fala a verdade, eu estou realizado. Eu trabalho hoje numa grande rádio, já trabalhei em outra, né? Eu adoro rádio, acho que para mim é o melhor veículo que eu mais gosto de trabalhar. Em TV, estou trabalhando no Band Esportes, não trabalhei na Globo, nem no Sport TV e tal, mas isso não me faz falta, sabe? Eu me realizei de alguma maneira em todos os lugares que eu trabalhei. Eu me dediquei, eu fui bem. Eu tive sempre próximo do topo em todos os lugares que eu tive, entendeu? E que é importante. Eu não preciso ser o primeiro, mas eu tenho que estar entre os primeiros sempre. Para mim é uma forma que eu vejo de competição dentro da profissão. Então, lá no Esporte por Esporte, eu entrei no começo como estagiário, hoje eu apresento e sou um dos donos do programa. Né? Na 105 eu cheguei como segundo comentarista, fiquei 10 anos como primeiro. Na N Sports eu cheguei como mais um para fazer o Brasileirão Play. Nos últimos 2 anos eu fiz os jogos finais. Né? Comentei final do Campeonato Paranaense, que eles tinham os direitos lá também. Né? Um ano fui eu, outro ano foi o Jameli, no outro ano do Catarinense foi o Piperno. Grandes companheiros que eu tive, mas eu estava lá entre eles, né? Na final do campeonato. Então eu sempre mostrei dentro das empresas, a gente está falando de foco aqui, né? De olhar e ter um objetivo. Então eu sempre trabalhei para estar entre os primeiros dentro das empresas que eu estou. Agora, se outras empresas vão valorizar isso, vão me contratar ou não vão me contratar, isso é um outro problema. Eu juro para você, não me faz falta. Claro que seria uma honra trabalhar em qualquer gigante dessas, né? Já estou numa gigante que é a Band, né? Mas qualquer outra dessas seria um orgulho, mas não me faz falta. Não é uma coisa que eu falo, vou olhar para trás e dizer, pô, faltou isso, faltou aquilo. Não. Porque onde eu trabalhei, eu conquistei tudo e sempre chegando com menos nome do que os outros, né? Que essa é a parte mais difícil do jornalismo. Menos nome, né? Sempre que alguém olha, fala, não, pô, acho que eu preciso de um ex-jogador, né? Só esse cara aí não dá conta. Eu preciso de um ex-jogador. Aí, tá bom, né? Tá bom. Já entrou alguma vez alguma discussão com algum ex-jogador? Porque já teve algumas emblemáticas ali na TV, né? Você nunca jogou bola, mas talvez você nunca fez jornalismo. Já teve algum embate ali engraçado com algum jogador durante um programa? Nenhum deles nunca apelou assim contra mim, né? Então, acho que não tive. Não. E essas suas narrações aí, todas, assim, você já se sente realizado, mas qual foi a maior emoção que você já, como um locutor, um narrador esportivo, uma pessoa que você teve a oportunidade de estar ali e participar, passar aquela vibração para milhões de pessoas, milhares de pessoas? As minhas maiores conquistas foram como comentarista mesmo, né? Então, acho que eu estive trabalhando em 4 finais de Libertadores, né? Palmeiras sendo campeão em 2,
e o Santos e o Corinthians sendo campeões também, né? E um dos orgulhos que eu tenho é Neymar 2010, 2011, né? Porque Passou toda aquela safra ali, trabalhava né? na 105 FM e a gente tinha 2 ou 3 comentaristas, depende da época. E só que eu, por morar em Santos, eles economizavam e de maneira correta, né? Sim. Eu já estava na cidade, não precisava mandar um comentarista. Então eu fazia todos os jogos do Santos, cara. Então eu estava no jogo do Flamengo, onde ele fez o gol Puskás, no jogo contra o Internacional, quando ele fez aquele golaço que vem lá de trás, nas goleadas de 10-0, 9-0. Eu assisti tudo aquilo de camarote, assim, que foi muito legal, né? A conquista da Libertadores do Corinthians, que, pô, mais de 100 anos, né? Não tinha um título de Libertadores. O jogo contra o Boca foi inesquecível, maravilhoso. As conquistas do Palmeiras, nas 2 conquistas, aí no Maracanã, né? Contra o Santos. E depois no outro ano, aí não estive no Uruguai, mas comentei a Aí, final. você tava no Uruguai lá, Não, não. aquela lá do Tive gol até a do, oportunidade gol do de Dervinho lá foi. Aquela lá foi. comentei a Copa do Mundo do Brasil também pela 105 FM, agora estou na Copa do Mundo de Clubes pela Band News FM. Então são eventos importantíssimos, né, que eu tive a oportunidade de estar presente, fora finais de Copa do Brasil, brasileiro. Ah, bastante coisa, né? Bastante emoção já aí pra. Como narrador. Porque o narrador ele passa aquela emoção. O narrador faz toda a diferença, né? O comentarista, O o narrador, narrador é a enfim. estrela de um jogo, tá? Eu acho que no meu papel de comentarista, quando eu tenho um narrador, e eu me coloco no meu papel. O importante, primeiro, é o jogo, segundo é o narrador, terceiro é o comentarista. O comentarista tem que saber, naquele momento, que a palavra dele é importante, mas o jogo é mais importante, a narração é mais importante, a emoção é mais importante. Então, se o jogo estiver muito bom, uma final, e o narrador não te chamar em 15 minutos, tem que saber que tudo bem. aquilo é normal, Normal. cara. Você não pode. Eu preciso falar, preciso aparecer, preciso interromper o cara aqui para falar. A não ser que seja uma coisa muito importante. Então você tem que deixar o narrador, porque o narrador é o cara que o cara tá escutando, é o narrador, não o comentarista é no intervalo, no pós-jogo, no pré-jogo. Então, hoje é muito difícil isso, né? Eu acho que os comentaristas, eles abusam nos jogos, né? TV, principalmente, falam demais. Até eu já falo demais, já que é o caminho é esse, estou falando também. Mas eu acho que a gente podia falar menos, né? Que, na sua opinião, quem que é o maior narrador de TV e de rádio? A história? Da história. A da história é Galvão e Luciano, né? Terceiro ali o Silvio, O espetacular. Luiz era espetacular. Uma pegada diferente, né? Aham. Uma pegada que se usa hoje, né? Traída, fazia, ele já fazia tá. isso O lá Silvio, na verdade. 80, 90, ele Casé já criava TV os se inspirou. jargões, ele Casé já... TV se inspirou no Silvio, porque meu, ela que com ele, aquela desenvoltura, aquela falta de compromisso aí, entre aspas, ali, em narrar, né? Aquela coisa ali na Brincadeira. caixinha ali. É que os caras usam hoje, ele fazia isso aí, pô, em 96, lá, quando eu assisti o jogo do Santos lá, que ele fazia essas brincadeiras já, meu. Ficar Exato. tudo sujo, ele ficava brincando com os caras tudo sujo de preto, vai lavar essa roupa, não sei o quê. Verdade, né, meu? Fazia, né? E tem alguma referência no jornalismo? Um cara que você fala, pô, esse aqui é um cara... O cara que eu mais, assim, me espelhei na carreira pra ser comentarista foi o PVC, né? Porque o PVC, ele une, né, o comentário tático, que eu gosto também, ao repórter PVC, que sempre existiu, né? Então, ele sempre foi muito bem informado. Então, é difícil você dar opinião sem ter a informação, né? Então, uma coisa que acontece muito em jogo, pô, o técnico tira um jogador, aí vai o comentarista lá, pô, errou e tal. Aí acaba o jogo, o cara tá machucado. Saiu machucado, você não sabia. Então, até ali você já proferiu 300 palavras ali ofensivas ao treinador sem saber o que está acontecendo. Então, eu sempre tive esse cuidado, né? Ó, ele saiu, mas não deveria ter saído, mas vamos esperar a coletiva para ver o que o técnico vai falar sobre isso, porque a gente às vezes é cruel, né? Sim. Pô, não sei quem não tá jogando, mas aí você não tem informação de que ele não tá treinando bem, que ele não tá focado, que ele tá com problema pessoal. E hoje, pela instantaneidade, né, de tudo, o cara já liga a câmera lá no YouTube e já desce o pau. Aí, depois de um mês, o cara fala, que vocês não sabiam, né, mas o filho dele quase morreu e não sei o quê. Aí, pô, fica todo mundo, pô. Então tem que ter uns certos cuidados, assim. E o PVC, o PVC que estará em breve aqui no Resenha dos Crias. Estamos Estamos trabalhando. agendando a data, mas já está confirmado o PVC em breve aqui também no Resenha dos Crias. E falando de sonho assim,
O Galvão hoje, Galvão na história, muitas pessoas, eu vejo muita reportagem de outros narradores, comentaristas, que ele é um mito, assim. Tipo, e eu como telespectador, sempre achava as narrações dele realmente trazia aquela energia. Para um comentarista, seja o Galvão ou qualquer, quando você tem um narrador assim, facilita, assim, como é que é quando você tem um cara muito grande assim, como fica mais fácil para vocês fazer esse trabalho com ele, se dá mais coragem de fazer um comentário um pouco mais. Como é que é quando tem um cara muito grande assim? Como é eu tenho o Neymar do lado jogando, né? Tipo, o cara se arrisca um pouco mais, né? Eu não tive oportunidade de trabalhar Se tiver algum com exemplo, esses né? 3 caras, né? Mas trabalhei com grandes narradores. Eu tava até fazendo uma conta outro dia, eu já passei de 50, quase 60 narradores que eu trabalhei, assim. Então é bastante gente, né? E alguns que são gigantes mesmo, né? Eu acho que é uma questão de adaptação ao estilo do... O comentarista tem que se adaptar ao estilo do narrador, né? Então tem narrador que gosta de narrar mais, tem narrador que gosta de conversar mais, tem narrador que quer que você entre toda hora, tem narrador que não gosta. Então, mas assim, para mim modifica pouco a forma como eu narro. Tá. Modifica pouco. Eu não, é claro que é muito mais gostoso fazer quando um cara tem muita capacidade técnica. Uhum. Mas isso não tem muito a ver com o nome, né? Trabalhei com vários Não, eu falei o nome porque narradores exemplo, né? que, Óbvio. que não tem tanto nome, que narram São pessoas demais, lá em cara. cima, né? Narram demais e não tem oportunidade porque, sei lá, mas já tive, e também já tive com grandes narradores que você decepciona, né? Entendi o recado. Não, mas é porque assim, é normal mesmo, né? Sim. E a gente, às vezes, conhece um pouco mais do que quem tá em casa, né? Às vezes sabe, você sabe porque você não gosta, você não gosta de um narrador ou de algum comentarista, mas não sabe bem o porquê, né? A gente que trabalha, quando vai trabalhar, sabe o porquê, né? Porque peca numa coisa ou noutra, mas eu aprendi com todo esse tempo a entender o jeito de cada um e me adaptar fácil, assim, então já foi mais tranquilo. E os perrengues? Já passou muito perrengue em campo? Esses perrengues. Eu vejo caras reclamando lá no começo da carreira, que os campos ruins, tem retorno, o cara tem que descer, comentar praticamente de dentro do campo. Agora acho que está mais tranquilo, né? Agora tá. Não, melhorou bem, mas, por exemplo, na Rádio Atlântica, eu lembro que eu fui fazer uma final de Campeonato Paulista no Parque Antártico antigo, né? E eu fui cobrir pela Rádio Atlântica, que era de Santos, então eles colocavam a gente tinha tipo um murão assim grande, né? Um tablado grande de concreto e enfiava todo mundo lá. E não tinha espaço para todo mundo, que era uma final de Paulista. Acho que até Neymar jogou nessa final. Era o time do Neymar, do Matos, em 2010, acho. E não tinha lugar. Então o narrador ficou aqui e eu fiquei em pé atrás, anotando e com o microfone em cima do caderno, eu falava e ia anotando as coisas e tal. Aí fiquei os 90 minutos em pé, não tinha lugar para todo mundo. Só perrengue. Agora tem camarote, pegar uns camarotes bons, né, pra fazer. Tá de bom agora, arena, agora é arena. Arena, camarote não, né? Os lugares, bom, deve ser super confortável hoje, alguns, né? Teve uma vez, a primeira vez que eu narrei um jogo em rádio, narrei mesmo. A gente tava na 105 FM, quando eu tinha um jogo off-tube, né, que a gente chama, que você não fazia do estádio, eu fazia de casa, na minha casa mesmo, porque eu tinha os equipamentos da rádio, então o som era igualzinho, como se eu estivesse no estúdio. Como faz hoje a Rádio Bandeirantes, o Capriotti muitas vezes está em casa, o comentarista lá de Minas Gerais está lá em casa, na casa dele também. Que entra o Manuel, o filho dele, eles estão em casa, lá em Uberaba, eles não estão no estúdio, mas o som é perfeito, é igualzinho, né? Então eu tinha esse material na minha casa, e aí teve um jogo no Allianz Parque, e o segundo jogo era Corinthians e Botafogo no Rio, então a gente ia fazer off-tube. E aí deu um problema, não entrava o jogo, na rádio, o cara me chamou para dar aquela enrolada, até arrumar o problema e tal, a gente foi debatendo, só tinha um cara na rádio e eu em casa. E a equipe estava toda, porque a 105 tinha a sede em Jundiaí, sede em São Paulo e eu em Santos, com o equipamento. Então essa sede de São Paulo aqui, ela apagou. E em Jundiaí só tinha o apresentador. E eu em Santos. E aí vai começar o jogo, eu falei, vou narrar. Falei pro cara, segura aí que eu vou narrar. Aí quando entrar a equipe, a gente vai. E a equipe entrou? Não entrou, entrou com 43 do segundo tempo. Ô, louco, e eu não fui entrou, né? narrando O jogo inteiro. sem estar preparado para narrar, no primeiro jogo.
da minha vida narrando mesmo, e sem repórter, sem ninguém para me dar uma sustentação Fez as duas de coisas, né? respirar. Narrava, comentava, fazia tudo ao mesmo tempo. E eu narrei. Ainda ficou um gol bonitinho, porque eu lembro que eu tava em casa, você fica com o celular, né? Eu tava conversando com os caras ainda, tentando resolver o problema ainda, né? No WhatsApp e narrando. E aí foi 1-0 Botafogo esse jogo, né? E aí apareceu, pim, gol do Botafogo. Só que não tinha saído ainda na TV, né? Ai. Eu falei, puta, vai sair o gol. Aí deu aquela respirada, né? Botei uma voz. Pega o ar. Já tá preparado pra gritar o gol. Né? Aí ficou saiu bom. o gol, pelo menos saiu bonito, né? Ficou bom. Essas coisas se lembram, né? Essas perrengues que passam no início, né, meu? Isso... Eu trabalhei na Atlântica, era linha de 4 fios, né? Que chamava, era linha telefônica antiga. Você colocava na tomada o telefone lá, aquela tomada lá, e ligava pra rádio, ficava aquele som de telefone antigo, né? Ficava no telefone comentando. Eu cheguei a trabalhar assim, né? Era um equipamento, mas, Sim, mas por cima de era um linha telefone, na verdade, né? Era mesmo. Só que era um equipamento diferente, mas era um telefone. Saíam os microfones e tal, e você fazia aquelas narrações de 1960 que você ouve, que tem aquele som esquisito, porque era um som de telefone, de linha telefônica, né? Muito legal, muito legal. Estamos chegando no final aqui do bate-papo. Agradecer muito esse seu tempo, disponibilidade. Imagina, Desejar excelente. muito sucesso para você nessa empreitada. Foco, foco, foco. O homem deixou a Isso dica é aqui. importante. Foco. O que você fizer na sua vida, faça com foco. Agradecer muito aqui. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Léo. Obrigado mesmo, cara. Show de bola. Obrigado aí. Já que vocês falam aí da molecada que quer jogar futebol, tem que ter foco, hein? Sem ficar jogando aí. Free Fire até 5 da manhã. Foco, é se alimentar bem, é treinar, porque tá todo mundo fazendo isso. Se você não fizer, fica para trás. Não adianta ser bom, ser técnico, saber driblar. Se o outro tá trabalhando mais que você, filho, você vai ficar para trás. Fique ligado, pessoal. Terça-feira que vem tem mais. Até a próxima. Grande Valeu, abraço. gente. Valeu. Valeu. Ô, Léo, obrigado.